Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e também pela Rádio Ativa Comunicações. Neste domingo nós fazemos uma pausa para os domingos do tempo comum, para celebrarmos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Sempre lembrando que a gente chama de uma solenidade móvel. O que significa isso? Se o dia 29 de junho cair de segunda a sexta-feira, essa solenidade no Brasil é transferida para o domingo. Como este ano caiu no final de semana, então nós estamos celebrando no mesmo final de semana. E a liturgia de hoje, nesta primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, estavam sofrendo uma tremenda perseguição de Herodes. E Herodes, depois de mandar matar Tiago, que a gente celebra dia 25 de julho, ele viu que o povo gostou. E aqui a leitura diz que ele manda então prender Pedro, que era considerado o cabeça. E ele tensionava, depois da festa dos Atos, apresentar Pedro preso, como que fosse um troféu. Mas uma coisa bonita que eu sempre olho nesta leitura, e que deve servir para nós nos dias de hoje, é que diz assim: enquanto Pedro estava na cadeia, portanto preso, a igreja inteira orava por ele. É claro que no Brasil, nós temos perseguição aos cristãos, mas por enquanto ainda está no nível verbal das palavras ou dos ataques aí pelas redes. Mas aqui não, aqui se prendia, se matava. Mas nos tempos atuais, nós temos muitos lugares neste mundo onde não existe liberdade de credo. Então tem muita gente, inclusive da Igreja Católica, bispos, padres, freiras, presos, torturados, assassinados. E aqui juntamos aos irmãos cristãos de outras denominações, que também são presos, perseguidos. Enquanto isso, o que a igreja faz? Dorme em berço esplêndido, como se nada tivesse acontecendo. Não é comigo. Só que a igreja primitiva entendeu. E pela oração da igreja primitiva, Deus ouviu a oração. E a leitura vai dizer que ele manda um anjo para libertar Pedro. E Pedro, ele achava que era um sonho, que era uma visão. Como é possível? Meus irmãos, quantos de nós hoje precisamos, talvez, sermos livres, não das cadeias, das masmorras, do cárcere, mas sermos libertados de tantas prisões que nós mesmos arrumamos para nós. Quantos de nós nos enrolamos com tanta coisa e a gente acaba ficando preso, acaba ficando escravo de situações que a gente não consegue sair? E a gente não precisa rezar e pedir para que Deus mande um anjo para nos libertar. Quantas pessoas hoje são prisioneiras de vícios, que não conseguem sair, de dívidas. Quando eu falei de vícios hoje, eu fico olhando preocupado. Quando a gente fala vício, todo mundo lembra da maconha, da cocaína e da pinga. Mas eu fico olhando hoje, a jogatina está me preocupando. Principalmente crianças e adolescentes. Entraram pelo celular agora, como se fosse o cassino. E não consegue sair. Não consegue sair. Prisioneiro. Precisa ser libertado. A depressão. Os relacionamentos tóxicos. Sejam entre esposa e esposo, mãe, pai, filhos,
irmãos tóxicos que fazem mal, porque prejudicam, porque faz o outro ficar como escravo, dependente. Eu lembro de uma passagem que eu sempre repito na carta aos Gálatas, que a gente até acha que Paulo falou errado, né? Eu falei aqui esses dias, quando ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu falo, mas é claro, redundância falar isso. Mas por que Jesus, aliás, por que Paulo fala essa frase? Porque às vezes, Jesus nos liberta de uma coisa e a gente se enrosca noutra. Jesus nos torna livres para sermos livres e não para se tornar escravo novamente de paixões mundanas, por exemplo. Depois, na segunda leitura, o apóstolo, ao escrever para seu amigo Timóteo, Paulo faz um convite para nós hoje também. Quando ele diz, combati o bom combate, guardei a fé, e agora estou preparado para receber a coroa da glória que o Senhor vai me dar. Vocês estão, eu estou preparado para isso? Às vezes eu me pergunto e fico na dúvida. Será que nós estamos combatendo um bom combate? Pela igreja de Cristo? Pela defesa da fé? Ou às vezes estamos sendo mornos? Maria vai com as outras. E quando a gente diz isso, eu lembro, se Jesus chegar hoje e te chamar, vem, como ele fez aqui, Paulo percebeu que estava aproximando sua hora, ele diz, vou me apresentar ao justo juiz, vou receber a coroa da glória, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente que está vivendo, e está achando que quando Jesus chamar, vai fazer assim para Jesus. Sabe o que é isso? Vai falar para Jesus, chama o VAR, Jesus. Eu não fiz isso, olha no VAR, Jesus. Não fui eu que fiz, Jesus. Não vai ter VAR não, viu? Porque Jesus não precisa de VAR. Ele sabe tudo que nós fizemos. Ele prescruta os nossos corações. Ele não vai olhar o VAR para te dar mais prorrogação de 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos a mais. Não vai dar. Quando ele nos chamar, a gente vai. Porque tem gente que vai achar que vai dizer, eu preciso perdoar minha mãe, eu preciso abraçar meu pai, eu preciso fazer... Não, você só tem o hoje, faça agora. O ontem não te pertence, ele é da história. E amanhã a gente não sabe se vai ter. E se algum que está aqui nesta igreja, ou nos vendo morrer esta noite, não vai falar que eu sou profeta. Não, porque faz parte. O Evangelho, nós vemos nesse Evangelho um diálogo de Jesus com os apóstolos. E Jesus lança uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram, não respondendo por eles. Lá fora, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando que o Senhor é Jeremias. Ou seja, um dos profetas, é como se tivesse voltado. O povo tinha essa crença. Se Jesus perguntasse para você hoje, que resposta você daria? Lá fora está falando isso, lá a igreja tal diz isso, a igreja outra diz isso. Tá. Jesus ia olhar para a sua cara e dizer, mas eu quero saber você, eu não quero saber os outros. E por isso que Jesus volta para eles e diz, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro antecipa, dá um passo à frente e toma a resposta. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus imediatamente diz, isso não é da tua cabeça, foi meu Pai que te revelou isso. E a partir daqui nós podemos imaginar, não está no Evangelho, mas fazer outro link com outro diálogo que Jesus faz com Pedro, quando Jesus começa a perguntar para Pedro, tu me amas? E Pedro, te amo, Senhor. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus, não satisfeito, tu me amas? Aí ele compreende e responde, tu sabes tudo. E Jesus olha para ele e diz assim, vai, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, está dizendo para Pedro, seja o pastor universal das minhas ovelhas.
E quando Jesus está nesse outro diálogo do evangelho de hoje, agora dizendo para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, vocês acham que quando Jesus estava conversando com Pedro e dizendo isto aqui, existia o Vaticano, existia a Basílica de São Pedro, de São João de Latrão, etc., as igrejas todas? Nada! O Império Romano era totalmente pagão. Mas Jesus é Deus, Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, e quando Ele estava dizendo aquilo, Ele estava dizendo, porque depois na sequência Ele vai dizer, quando tu for velho vão te cingir, vão te levar para onde você não quer ir, e Pedro não queria ir para Roma, mas ele foi para Roma, e Pedro, ao ser assassinado, é enterrado. Nós temos hoje, vocês sabem que a Catedral de Roma, sabem qual é a Catedral de Roma? É a igreja de São João de Latrão, a mais antiga, mas não é lá que está a sede da igreja, portanto não é lá que está Pedro. Pedro está na Basílica de São Pedro, e debaixo do altar da Basílica de São Pedro, você desce uma escadinha, tem o túmulo de São Pedro. Não existe, literalmente falando, nada melhor para compreender o que Jesus diz: sobre Pedro eu vou construir a minha igreja. E ele prossegue: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A gente tem medo porque nós somos humanos. A gente acha que vão acabar com a igreja, que vão fechar, que vão não sei o quê. Ao longo da história, a igreja sempre foi perseguida. Até muito mais do que hoje, às vezes. Quantos impérios se ergueram? O próprio Império Romano, o próprio Império dos czares russos, o Império Germânico, o Império Napoleônico, o Império não sei o que, Franco, caíram todos. E a igreja, a barca de Pedro vai, balançando nas tempestades, mas vai, segue em frente a barca de Pedro. Meus irmãos, diz uma história que Napoleão, vocês sabem que ele construiu um grande império ali na Europa e foi dominando tudo. E a igreja católica sempre teve muita importância. E diziam para ele, a sede da igreja católica tinha que ser na França e não na Itália. Não sei se vocês sabem que Napoleão sequestrou o Papa. Ele levou o Papa prisioneiro para a França. E dizem que, numa reunião com cardeais, ele dizia para os cardeais: vocês têm que fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou o imperador. E os cardeais olhavam para ele: sim, majestade. E ele disse: se vocês não fizerem tudo o que eu mandar, eu acabo com a igreja católica. Teve um cardeal que fez igual Pedro, deu um passo à frente, olhou para a cara de Napoleão e disse para ele: majestade, nem nós conseguimos acabar com a igreja católica. Olha, essa frase para mim, nem sei se isso aconteceu mesmo ou não, mas ela serve para nos ensinar que às vezes os maiores inimigos da igreja estão dentro da igreja, corroendo por baixo, tentando destruir, plantando divisões, falando mal. E no dia em que nós celebramos o dia do Papa, o Papa Francisco, vocês querem um lugar para se ouvir mais falar mal do Papa Francisco? Dentro da igreja. É corrente daqui, é corrente para cá, é uma, eu sou contra, porque o Papa não é, porque o Papa não é. É dentro. Então essa visão no dia que celebramos Pedro, o primeiro Papa, é de lembrar que Jesus colocou essa sucessão a começar por Pedro. E se eu saio de Pedro, eu vou Pedro, Lino, Cleto, Clemente, então eu vou indo. Eu vou chegar onde? Em Francisco, 266º Papa. E se eu saio de Francisco e começo a voltar, Francisco, Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, Pio XI, eu vou chegar onde? Eu vou chegar em Pedro. Esta é a sucessão apostólica, essa é a riqueza da nossa igreja. E se não bastasse isso, prosseguindo ainda, quando, além de falar que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, Jesus prossegue no diálogo com Pedro e diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus não deu a chave da igreja para Pedro, ele deu a chave do reino todo.
onde a igreja se faz presente. Outra coisa belíssima desse evangelho, quando diz que Jesus Cristo não fundou a igreja. Jesus Cristo diz assim: a minha igreja. Ele diz, a minha igreja. Dá para ter dúvida que é a igreja de Cristo? Não é a igreja do João, não é a igreja do Antônio. É a igreja de Cristo, e é Cristo quem está dizendo isso. E é por isso que Pedro e Paulo entenderam perfeitamente. Paulo não foi um dos 12 escolhidos, mas ninguém discute que ele era o grande apóstolo. Pedro não tinha tanto estudo, tanta formação, mas tinha uma fé inquebrantável de amor a Cristo. Paulo era estudioso, estudou na melhor escola de Gamaliel, inteligente, mas era perseguidor dos cristãos. Paulo matava os cristãos. Narra no livro dos Atos dos Apóstolos o martírio, o primeiro martírio cristão foi de Santo Estevão, e aos pés de Paulo ele foi apedrejado e morto. Mas até ele fazer o seu encontro com Cristo, aquela luz que o segue ser batizado por Ananias, ele tem a visão plena do que é Cristo e sua glória. E aí ele abraça, ele abandona tudo para seguir Jesus Cristo e se tornar o apóstolo dos gentios, aquele que vai fazer o evangelho espalhar por toda a terra, chegar até nós como chegou hoje, não só na distância geográfica, mas também na distância do tempo. Então, meus irmãos, quando celebramos essas duas grandes figuras, peçamos a Deus que dê para a nossa igreja nos dias de hoje, porque nós estamos precisando de homens e mulheres que sejam como Pedro, que sejam como Paulo, porque não foi fácil para eles. A liturgia diz que um testemunhou a fé pela cruz, Pedro, porque ele não tinha cidadania romana, então ele foi crucificado, a morte da vergonha, a morte do mestre. O outro pela espada, porque Paulo tinha cidadania romana e não poderia morrer na cruz porque seria muita vergonha. Foi morto pela espada. Então nós vamos rezar no dia de hoje pelo Papa Francisco e rezar principalmente pela nossa igreja, para que ela possa dar um testemunho autêntico que honre aquele que a fundou, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.